Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao capítulo 2 aqui do nosso Help Química, onde hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho, galera, com a história da química. Galera, prepara sua pipoquinha, porque a aula de hoje vai ser um pouquinho extensa. Porque afinal, né, galera, nós estamos falando da história mais emocionante que existe, né, galera? Que é a história de como a matéria mais linda de todas começou. Óbvio que eu tô falando da história da química, né, galera? Muito bom. Pessoal, vamos lá. Primeiro, por que que a gente precisa, né? Por que que eu estou trazendo aqui para o Help Química uma aula para falar de história da química? Né? Esse tema ele é tão complexo, mas tão complexo que eu poderia gastar uma playlist inteira só para falar dele, né? Mas como que para quem é ensino fundamental, nono ano ou ensino médio, não se aborda com tanta intensidade a história da química, eu vou separar só essa aulinha aqui, né? E ao longo das próximas aulas a gente vem, na medida do possível, resgatando algumas coisas, tudo bem? Bom, primeiro, por que que a gente precisa de falar de história da química, moçada? Porque falar de história da química, galera, é conhecer a nossa própria história. A química ela está presente em cosméticos, a química está presente nos alimentos, ela está presente na bioquímica, na química analítica, na química orgânica, na tecnologia, por fim. A química ela tem um universo muito extenso, um universo muito grande a ser explorado e a ser trabalhado, né? Tudo bem que de maneira covarde o governo está querendo tirar a química do ensino médio, né? Mas com essa reforma do ensino médio, mas ainda assim ele jamais vai conseguir tirar a química da gente. Filosofei agora, hein, galera? Então com essa filosofada, vambora, vai, esse vídeo já merece um joinha, não merece? Então vem aqui embaixo, já dá o seu joinha aqui nesse vídeo. Bom, voltando aqui então, né, para nossa aula, né? Você já deixou seu joinha aqui embaixo. Voltando a falar aqui de história da química, moçada. Então, como eu estava dizendo, falar de história da química é entender um pouco da nossa própria história, entender um pouco desse vasto universo. Nessa aula de hoje, eu queria falar com vocês um pouquinho. Eu queria começar sobre a história da química abordada desde lá da antiguidade, com a história da química abordada desde lá de trás, aonde nós vamos vir trazendo e resgatando alguns pontos delas. Então, assim, por exemplo, vou começar aqui com o primeiro grande marco dentro da história da química, que é a parte que fala da Idade do Cobre, que é um período que aconteceu de 4.000 anos antes de Cristo até aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Pessoal, esse período, né, da Idade do Cobre, ele marca o período da proto-história, né? Então, deixa eu marcar essa palavrinha aqui, né? Se você está com o seu material impresso, marque ela também. A proto-história. Por quê? O que é uma proto-história? A proto-história é aquele momento da história da humanidade aonde você sai do que era pré-histórico e você caminha em direção à história que nós temos atualmente. Então, esse período da proto-história, né, ele é o período da Idade do Cobre, ele marca, né, as grandes civilizações, os grandes desenvolvimentos falando daquela época. Beleza, galera? É, essa figurinha aqui na nossa direita, né, tá demonstrando, né, o avanço, uma sociedade para aquela época que era um pouco civilizada. Por quê? Com o manuseio desse metal, né, que é o cobre, as pessoas começavam a construir armas, começavam a construir abrigos, né, contra animais, começavam a desenvolver utensílios, né? Aqui não sei se está dando para ver com grande clareza, né? Tem alguns utensílios, não sei se isso me lembra um pouco utensílios de alimentos, garfos, colheres, né? Embora
naquela época ainda não haviam sido inventados, mas é mais mesmo para demonstrar que essas sociedades, né, que viviam, que tinham o cobre, eram sociedades mais desenvolvidas. Então aqui, nesse pedaço da história da química, nós temos o quê? Nós começamos a adentrar, né, dentro de uma civilização que o quê? Dentro de uma civilização que tinham esses metais preciosíssimos e essa civilização, então, ela fazia o que, galera? Essa civilização da Idade do Cobre, né, começavam a usar de grandes poderes, né, para demonstrar as suas riquezas. Bom, não muito, né, dentro do legado da Idade do Cobre, nós tivemos um outro momento até que se esbarra um pouco com a Idade do Cobre, que veio o surgimento, galera, da Idade do Bronze, né? Galera, a Idade do Bronze, ela traz um grande marco dentro da história da química. Por quê? O bronze, eu não sei se você sabe, mas o bronze ele é uma liga metálica contendo cobre e estanho, ou seja, cobre e estanho. Ou seja, para você obter essa mistura entre dois metais, você precisa fazer o quê? Você precisa aquecer, você precisa derreter esses dois metais. E aí, galera, quando nós formos discutir lá no capítulo 4 as propriedades dos materiais, vocês vão ver que os metais, eles precisam de altas temperaturas para quê? Para se fundirem, eles precisam de aquecimento muito grande para poder se fundirem ali. Então, moçada, a Idade do Bronze, além de ter criado, né, como eu posso dizer, um novo material mais resistente, essa sociedade que usava o bronze na sua estrutura, ela tinha um diferencial. Dá uma olhada aqui nesse desenho. O rapaz aqui, né? Ele está produzindo, ele está com metal fundido. Então eu vou fazer um destaque aqui no desenho. Essa partezinha aqui que eu circulei em azul representa que você tem o quê? Representa que você tem metal fundido envolvido ali na sua estrutura. Então, a Idade do Bronze, ela não apenas representa que uma civilização desenvolveu uma nova tecnologia, mas ela também representa um poder ainda maior para as civilizações que já faziam uso do bronze. Por quê? Você tem um novo metal, né, que naquela época era considerado um metal raro, né, que não é bem um metal, é sim uma liga metálica, né? Você tem a mistura de dois metais ali, né? E além de tudo, você tem o quê? Você tem o manuseio do fogo. Você usa de tecnologias, né? Como essa figura aqui do lado, por exemplo, semelhante a um forno. Você passa a ter o quê? Você passa a ter tecnologias que vai lhe permitir o derretimento desses metais. Então, quando você passa a ter, moçada, esses metais fundidos, quando você passa então a utilizar, né, o bronze usar o bronze mesmo, assim, no seu material e coisa do tipo, né? Você tem então uma civilização mais poderosa, porque ela é retentora de novas tecnologias e ela também manuseia o fogo. Olha que coisa legal, galera, para vocês verem como que coisa simples, né? Coisa simples mesmo, que hoje para nós falaríamos, ah, beleza, eu vou ali na cozinha, risco um fósforo, né, e acendo e dou fogo. Mas pense nessa época. Nós estamos falando de 3.300 a 1.200 a.C., né, galera? E isso, inclusive, já foi até uma questão do Enem, falando essa questão da Idade do Bronze, né? Que praticamente o desenvolvimento da tecnologia ele era focado, ele tinha que ser focado na descoberta do manuseio do fogo, né, para obter novas tecnologias. E olha só, galera, a Idade do Bronze ela ainda traz
mais um ponto aqui muito interessante, que é esse ponto aqui, ó, as fontes de estanhos. Por quê? Olha o que ele está falando aqui nesse slide, né? Exigia longas rotas comerciais até as fontes de estanhos. Ou seja, as fontes para você obter o estanho, né, elas eram muito longe das tribos, das aldeias dessa época. Então, além de tudo, as pessoas, né, as tribos que conseguiam obter, fazer o bronze, eram tribos o quê? Que tinham já provavelmente domesticado alguns animais, como cavalos, como bois, para quê? Para conseguir fazer longas viagens e, além de tudo, conseguir trazer essas fontes de estanhos. Então, olha como que está tudo interligado. Olha como que não é uma caixinha isolada a nossa história da química. Muito bacana, né, galera? Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado com esse ramo da química. Muito bem, mas vamos avançar aqui um pouquinho na nossa brincadeira e nós vamos chegar a uma idade que já remete um pouco, entre aspas, uma área mais ou menos assim próxima de nós. O que eu estou falando aqui agora da Idade do Ferro, que é um período que durou de 1200 a.C. e foi até mais ou menos no ano 1000 depois de Cristo, né? Então, assim, é uma idade bastante longa. E o que nós temos, né, pessoal, de grande interesse em, em né, o que nós temos, assim, digamos assim, de grande marco na Idade do Ferro? O grande marco, galera, que nós podemos pensar na Idade do Ferro é porque ele se descreve ao uso da metalurgia, né, das metalúrgicas, né? Então, esse período a humanidade conseguiu aquecer o quê? Aprendeu a manusear fornos, altofornos, aprendeu a manusear o fogo a altas temperaturas para derreter minerais e obter o ferro na sua forma pura. E aí, galera, eles perceberam que o ferro ele tinha uma dureza muito maior do que até mesmo aquela feita com a na liga que era o bronze. Então, com ferro você tinha mais dureza. Consequentemente, mais dureza, você tinha relativamente certa leveza, então poderia fazer o quê? Armas, escudos, poderia fazer armaduras para se proteger de forma melhor, né? E além de tudo, o ferro, né? Ele não, as fontes de ferro não eram tão distantes igual as fontes de estanho. Então, deixa eu achar aqui. Esse aqui, ó, a abundância de jazidas, né? Marca esse ponto aqui. Por quê? Nesse ponto da abundância de jazidas, isso eu estou querendo dizer que você conseguia encontrar o ferro com mais facilidade do que você conseguia encontrar o estanho. Então, pessoal, entre os três períodos das três idades que eu mencionei aqui, Idade do Ferro, Idade do Bronze e Idade do Cobre, eu posso dizer sem medo que a Idade do Ferro é a principal entre as três mencionadas aqui até agora. Por quê? Ela veio trazendo praticamente lá da pré-história, ela veio desde muito antes de Cristo e veio desenvolvendo até o ano 1000 depois de Cristo. Tudo bem, pessoal? Então, em termos das idades dos metais na história da química, nós temos esses três pontos como pontos principais. Só que agora eu vou dar uma avançada e vou chegar na Idade Média, quando nós vamos falar do período da alquimia, galera. Os alquimistas, né, eles foram grandes responsáveis por grandes descobertas dentro da área da química, né? Eles praticamente usavam de laboratórios. Então, assim, para a gente entender um pouquinho de certa diferença, né? Na história da química, na próxima aula, nós vamos falar de filósofos. Aqui nós estamos falando de alquimistas. E na próxima aula, na aula de número 15, quando nós chegarmos em Dalton, nós também vamos falar de cientistas. Mas qual que é a diferença
entre eles, né, galera? Olha só, quando eu falo de filósofos, eu falo de pessoas que usavam da inteligência, usavam dos pensamentos, questionavam aquilo, por que daquilo, como era aquilo, mas não faziam experimentos. No alquimista, o que nós podemos falar? Que os alquimistas são aqueles que faziam experimentos. Olha a foto aqui do barbudinho aqui da nossa direita, né? Parece até meu avô, só que não. Olha o barbudinho aqui na direita, né? Ele está fazendo experimentos. Os alquimistas, eles faziam experimentos. Só que os alquimistas, galera, eles não pensavam com tanta, digamos assim, com tanto foco naquilo que eles estavam fazendo. Eles simplesmente era, eu vou pegar isso, vou misturar com aquilo, vou ver o que que dá. Entendeu? E na verdade, assim, pô, sério. Entendeu? Então, assim, eles não pensavam, eles não tinham um pensamento crítico em cima do que eles estavam fazendo, né? Mas os alquimistas, eles queriam achar a pedra filosofal, eles queriam achar a substância que transformava qualquer coisa em ouro. É possível fazer essa transformação? É possível. A gente faz uma fusão nuclear aí e tem, né, ou uma fissão nuclear e pode obter ouro, mas aí tem que arcar com grandes quantidades de energias, que nós vamos falar isso só lá no segundo ano, quando nós falarmos de radioatividade, né? Mas aqui, galera, esses mocinhos aqui, eles com essa manipulação de metais, né, eles estavam tentando descobrir a pedra filosofal. E com isso, vários elementos acabaram sendo descobertos, como o fósforo, por exemplo, obtido a partir da urina. Ele também foi descoberto na época dos alquimistas. Só que nós estamos falando aqui, galera, da Idade Média, né? Então, na Idade Média, quem dominava era os pleus da Igreja Católica, né? Então, se os caras suspeitassem que isso era bruxaria, esses caras iam pro fogo, ia pra fogueira, né? Ia ficar igual a música da Pitty, queimem as bruxas. Só que nesse caso aqui, queimem os alquimistas, né, galera? Então, para mudar um pouco, né? é, eles, eles, como eu posso dizer assim, para não dar que eles estavam fazendo coisas ocultistas, para que os alquimistas não estivessem mexendo com bruxarias, o que eles falavam? Ó, Pleu, o negócio é o seguinte, eu não estou mexendo com bruxaria não, eu estou fazendo aqui um ritual espiritual. E era a única maneira, né, galera, deles não serem cruelmente massacrados. Então, o trabalho vindo dos alquimistas aqui na Idade Média, eles trouxeram sim grandes contribuições. Só que foram aquelas grandes contribuições que tiveram que ser mascaradas por meio de um trabalho espiritual para não poderem serem queimados na fogueira, para não terem sua vida destruída por causa da Igreja Católica. Bom, pessoal, então com isso eu vou fazer um apunhalado geral para a gente finalizar a aula de hoje. Já está ficando um pouco grande, né, gente? É mal de professor falar demais, né? A química, ela interferiu de várias maneiras na história da humanidade. Por exemplo, sem os conhecimentos da química, né, milhares de navegantes na época das grandes navegações acabaram tendo um escorbuto por causa da falta de vitamina C. Né? Eles não sabiam, então tinha os apodrecimentos da gengiva, tinha amarelamento na pele, né? Fora as hemorragias, vários outros problemas que foram causados por falta dos estudos e do conhecimento da vitamina C. Várias descobertas que nós tivemos presentes, principalmente na Idade Média, fizeram mulheres serem queimadas vivas, sendo acusadas de serem bruxas pela Igreja Católica, né? Então, essas mulheres que muitas das vezes eram mulheres, digamos, com aparência mais pobre, mulheres mais velhas, né? Muitas das vezes os chás, as ervas medicinais eram taxadas como feitiços químicos.
né, como feitiços químicos, não, perdão, eram taxadas como feitiços de bruxas. Então, muitas dessas ervas, né, que essas mulheres faziam na época da Idade Média, elas anotavam nos seus cadernos, porque algumas causavam alucinações, eram ervas que muitas das vezes podem estar associadas às drogas. Então era onde elas tinham a sensação de que tinha batido uma onda forte, que elas estavam crescendo e coisas do tipo. Então, galera, essas mulheres que foram queimadas vivas, né? Essas coisas, né? Que veio assim da época das bruxas, né? Bruxa tem um caldeirão, bruxa tem um caderno, isso está relacionado porque essas mulheres escreviam em seus cadernos e usavam de ervas medicinais para fazer espécies de chá, que é claro que para a Igreja Católica taxaram como bruxa. Algumas outras coisas dentro da química, como a descoberta da penicilina, né, é o famoso bezetacil, que quem já tomou sabe que arranca até a alma da gente, né, mas essa poderosa injeção, né, ela foi descoberta pela cura de diversas doenças, como a sífilis e a faringite, por exemplo. Foi uma descoberta acidental, né, mas a química ela estava ali presente. Então entender o que tinha por detrás dali, até os dias de hoje, salva milhares de vidas, né? Que, é claro, há um tempo atrás, mesmo algumas coisas da química sendo descoberta, algumas coisas da química tendo, digamos assim, uso, teve um tempo que muitas pessoas estavam tendo casos sérios de sífilis. E isso eu digo há pouco tempo atrás, como questão de 2015. Por quê? Houve um crescimento muito grande de contagiados, de pessoas contaminadas com sífilis pelo mundo. Então, acabaram faltando a penicilina, que é o princípio ativo do bezetacil, para curar contra essa bactéria, né? E além de tudo isso, galera, outros compostos, como a sacarose é o açúcar, por exemplo, fez com que milhares de navegantes vindo de todas as partes do mundo, sobretudo da Europa, né, trouxeram para vir para o Brasil para tentar a exploração da cana-de-açúcar. Essa matéria-prima presente na sacarose, ela foi responsável por trazer milhares de navios negreiros vindo da África para fazer com que eles fossem brutalmente usados como escravos nos canaviais. Então, galera, a história da química ela é linda, ela é fantástica, só que ela também, ela tá cheia de transformação, ela tá cheia de coisas que a gente às vezes vira e fala, poxa, alguém teve coragem de fazer isso? Por mais dolorido que seja a verdade, sim, muitas pessoas tiveram coragem de fazer. E aí, galera, como essa aula já está assim super extensa, né? Para não ficar ainda muito maior, eu vou deixar aqui uma sugestão de leitura para vocês, né? Para vocês que gostam de aprofundar dentro da história da química. Esse livro, Os Botões de Napoleão, As 17 Moléculas que Mudaram o Rumo da História, é um livro assim bem bacana para você que curte história, para você que curte química, para você que gosta de conhecer, né? Aí fica aí a minha sugestão de leitura, esse é meu livrinho de cabeceira, né? E eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, pessoal, se vocês gostaram então dessa aula, por favor, deixe seu like aqui embaixo. Se você gostou, compartilha com os amiguinhos, com os coleguinhas, mande nas redes sociais. Se você não gostou, compartilha assim mesmo, porque é bom que aquele pessoa que você não gosta vai ver também, vai ficar super entediada com a aula também. Tá bom? Pessoal, beijo no coração. Na próxima aula, nós vamos continuar falando um pouco de história da química e vamos entrar dentro do modelo atômico de Dalton. Eu aguardo vocês. Até breve. Tchau, moçada. Valeu!